Os temores de que o Partido Comunista possa cumprir sua promessa de um dia assumir o controle de Taiwan pela força se necessário aumentaram nos últimos anos, pelas ações cada vez mais belicosas do líder chinês Xi Jinping em relação à ilha autônoma. A recusa da China em condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia só aumentou esses medos. Nesse cenário, analistas e estrategistas militares há muito se concentram em duas opções principais disponíveis para a China: uma invasão em grande escala ou um bloqueio militar. Nesses dois casos, o SEAL Team 6, a unidade de comando clandestina da Marinha dos Estados Unidos, que matou Osama Bin Laden em 2011, está treinando para missões de ajuda a Taiwan, caso o país seja de fato invadido pela China. De acordo com pessoas familiarizadas com esses preparativos, diretamente de Virginia Beach, a equipe de elite das Forças Especiais da Marinha, encarregada de algumas das principais missões militares delicadas e difíceis, vem planejando e treinando para um conflito em Taiwan há mais de um ano em Da Nang, sua sede em Virginia Beach, cerca de 250 quilômetros a sudeste de Washington. O treinamento secreto ressalta o foco crescente dos Estados Unidos em dissuadir a China de atacar Taiwan, ao mesmo tempo em que intensifica os preparativos para tal evento. Os preparativos só aumentaram desde que Phil Davidson, comandante dos Estados Unidos na região Indo-Pacífico na época, alertou em 2021 que a China poderia atacar Taiwan dentro de 6 anos. Enquanto autoridades americanas enfatizam que o conflito com a China não é iminente nem inevitável, o exército americano acelerou os preparativos de contingência, enquanto o Exército de Libertação Popular se moderniza rapidamente para atender à ordem do presidente Xi Jinping de que tem capacidade para tomar Taiwan à força até 2027. O SEAL Team 6 é uma força de nível 1, a mais elitista das Forças Armadas Americanas, ao lado, é claro, da famosa Delta Force, do Exército Americano. Ele se reporta ao Joint Special Operations Command, que faz parte do Comando Operacional Especial. A unidade resgatou o capitão Richard Phillips, capitão do navio porta-containers da Maersk, Alabama, que foi feito refém por piratas somalis em 2009, em outra missão que ajudou a consolidar seu lugar na história militar. Nos últimos anos, o Pentágono enviou mais forças especiais regulares a Taiwan para missões que incluem fornecer treinamento aos militares taiwaneses. As atividades do SEAL Team 6 são muito mais sensíveis porque suas missões secretas são altamente classificadas. As pessoas familiarizadas com o planejamento da equipe não forneceram detalhes sobre as missões e tão pouco se sabe se essas pessoas fazem parte da equipe ou do sistema de treinamento. O Comando de Operações Especiais, que raramente discute o SEAL Team 6, encaminhou perguntas sobre seu planejamento em Taiwan ao Pentágono, que não comentou detalhes específicos. Um porta-voz disse que o Departamento de Defesa e suas forças se preparam e treinam para uma ampla gama de contingências. À medida que a ameaça de grupos terroristas diminuiu, as forças de operações especiais se juntaram ao restante das Forças Armadas Americanas e à comunidade de inteligência para intensificar seu foco na China. O diretor da CIA, conhecido como Bill Burns, disse ao Financial Times que 20% de seu orçamento era dedicado à China, um aumento de 200% em 3 anos. O fato de o SEAL Team 6 estar planejando possíveis missões relacionadas a Taiwan não deveria ser nenhuma surpresa. Com a reorientação do Pentágono nos últimos anos para se concentrar na competição entre grandes potências, era inevitável que até mesmo as unidades antiterrorismo de elite do país buscassem papéis nessa área, pois esse caminho leva relevância, missões e dinheiro. Taiwan é a questão mais sensível das relações Estados Unidos e China, e as tensões sobre a ilha têm sido uma parte crítica das discussões secretas entre o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e Wang Yi, a principal autoridade de política externa da China, ao longo do ano passado. A China diz que continua comprometida com a unificação pacífica com Taiwan, mas não descartou o uso da força. Xi Jinping disse no ano passado a um oficial europeu que acreditava que Washington estava tentando incitar a China a iniciar uma guerra.
Washington é obrigada a ajudar Taiwan a promover sua própria defesa sob o ato acordado de relações com Taiwan. Os Estados Unidos têm há muito tempo uma política de ambiguidade estratégica, na qual não diz se viria em defesa direta de Taiwan, mas o presidente Joe Biden disse em várias ocasiões que as forças dos Estados Unidos defenderiam Taiwan diante de um ataque não provocado da China. Particularmente sobre esse assunto, os Estados Unidos jamais defenderiam Taiwan diretamente, com tropas em solo. Assim como faz com a Ucrânia, forneceriam condições necessárias para Taipei lutar com as próprias mãos e as próprias pernas. O almirante americano Samuel Paparo, chefe do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, alertou recentemente que os militares americanos transformariam o Estreito de Taiwan, que separa Taiwan da China, em um inferno não tripulado se Pequim estivesse prestes a atacar. Ele disse que fazer isso envolveria submarinos, navios e drones não tripulados para tornar muito mais difícil para o Exército de Libertação Popular da China lançar uma invasão às claras. E da onde surgiu a ambiguidade estratégica americana sobre Taiwan? Isso vem desde 1979, com Jimmy Carter, mas, na atualidade, o Pentágono disse que os Estados Unidos estavam comprometidos com a política de uma só China, segundo a qual reconhece Pequim como o único governo da China, ao mesmo tempo em que reconhece, sem aceitar, a posição chinesa de que Taiwan é parte da China. Você quer apoiar a continuidade do meu trabalho e receber notícias e análises aqui no YouTube? Basta entrar em minha loja oficial de roupas e acessórios pelo site umapenca.com/área militar. Você encontrará as melhores estampas temáticas, militares e geopolítica,